Pessoal, fala aí, vídeo de novo no canal aí, mas antes de acompanhar junto comigo que o Gustavo Machado, orientação marxista, tem falar pra nós aí, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para novas notificações. Valeu? Podemos seguir em frente? Então vamos seguir em frente. Fala, Gustavo. Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Depois de alguns debates que muitos aqui no canal certamente acompanharam, que ocorreram no canal Redcast, um podcast com liberais, na verdade anarcocapitalista, né, que é uma versão caricatural do liberalismo, eu resolvi fazer um vídeo aqui focando em um argumento, apenas um argumento, que destrói de uma vez por todas qualquer possibilidade da sociedade se desenvolver de maneira minimamente saudável, né? Vamos falar assim metaforicamente, em bases ao liberalismo, ao livre mercado, ou ao capitalismo, que sempre tem um mercado como uma parte constituinte e essencial sua. O liberalismo tem centenas de contradições que são irresolvíveis, e não é um problema da teoria, é um problema da sociedade mesmo, baseado nesse tipo de mercado. Mas tem um caso que eu cheguei até a mencionar no primeiro desses debates com o Roxo, mas que eu queria focar especificamente nele aqui. Inclusive, faço o convite a todos que estão assistindo. Vou falar um negócio pra vocês, viu? Aqui, esses caras são muito loucos, sabe? Eu acho que eles nunca saíram da casa da mãe e do pai. Ou mora com a avó. Que as propostas que eles têm é das piores que existe, sabe? Não, porque aí você contrata um segurança pra você. Porque desde quando tem ser humano tem capitalismo. Pô, tá de sacanagem. Pelo amor de Deus, né, cara? Uma das piores propostas que eu vi até hoje. Mande esse vídeo para um liberal responder, tá bom? É... Que é muito simples, é mais ou menos o seguinte. A grande hipótese, a grande tese liberal é de que o mercado é o meio mais eficiente possível para alocar os recursos da sociedade, né? Fazer aí uma alocação ótima dos recursos, vamos dizer assim, ou caminhar em direção a ela. Essa alocação dos recursos é vincular a produção ao consumo, né? Os compradores aos vendedores, de maneiras que todas as mercadorias que circulam Confia na sociedade nos possam ser liberais. produzidas e precificadas da forma mais ideal possível por meio do mercado. Eu não vou me dedicar nesse vídeo a mostrar como o método, o meio como o mercado faz isso é o mais burro possível, né? Porque é por meio do método de tentativa e erro, já falei isso várias vezes, mas vou desenvolver isso aí em outros carnavais. Mas eu quero focar em uma contradição específica relacionada a isso. Eu até entendo o argumento com relação às mercadorias mais ordinárias, ok? A ideia é mais ou menos o seguinte, né? Na medida que você produz mercadorias e as oferta no mercado e tem um conjunto de demandantes, de pessoas dispostas a comprá-la, na medida que a produção é excessiva, por exemplo, muitas dessas mercadorias não vão encontrar compradores, tende a ocorrer uma queda do preço e vai se diminuir a produção e adequar então que a produção da mercadoria ao consumo da mercadoria. O mercado faz isso mesmo, por tentativa e erro. Né? Na medida que existe muita demanda por uma coisa, por um determinado produto, por uma determinada mercadoria, por um determinado serviço, é, e a oferta não é suficiente para atender aquela demanda, a tendência é o quê? É elevar o preço dessa mercadoria, o que vai incentivar muitas pessoas a produzir mais dela e adequar a produção e demanda. Isso vai se dar tanto com relação à quantidade de mercadoria necessária para atender uma dada demanda, claro que uma mercadoria sempre é um dado preço, que está pressuposto nessa relação, como com relação aos preços em si. Né? Pessoal, eu tô falando pouco aqui porque é o Gustavo, né? Gustavo é tudo materialístico, né? É tudo tá aí comprovado aí. Vou falar o quê? Vamos, né? Mas ó, não se esqueça não, se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho de notificações para novos conteúdos aqui no canal nosso aqui, viu? Vamos lá?
Então vai ter um monte de teoria liberal para justificar isso, né? A ideia dos preços de equilíbrio, aquele preço ideal para adequação entre oferta e demanda, de maneiras que os ofertantes consigam ganhar um excedente razoável e os demandantes consigam comprar na maior quantidade possível. Vai ter um monte de teoria ligada ao que se chama de equilíbrio geral, né? É uma situação no mercado onde o maior número possível dos produtos e mercadorias ofertadas vão estar, digamos assim, no seu preço ótimo, tendo em vista a capacidade de oferta e de demanda da sociedade. Toda vez que as necessidades mudam, os interesses mudam, não é isso? O mercado vai atuar então dessa forma, fazendo com que a produção de algo se eleve ou se reduza de maneira a sempre orbitar em torno de uma espécie de equilíbrio ótimo de preço e de quantidades de produtos. Ponto. Então, esse é o argumento mais ou menos. Só que tem um problema, que é o que eu quero focar nesse vídeo. O que fazer no caso da força de trabalho? No caso dos trabalhadores que vendem a sua capacidade para fazer uma determinada atividade como mercadoria, né? Seja que capacidade for essa, a capacidade como vendedor, como professor, como torneiro mecânico, como analista de sistemas, programador, como segurança, limpeza, o que quer que seja, né? Como fazer nesse caso? Por quê? No caso das mercadorias e dos serviços oferecidos, a equação aí entre oferta e demanda em torno de um suposto preço de equilíbrio ótimo na sociedade, ela pode ser adequada como ampliando e reduzindo a oferta, ampliando e reduzindo a produção. Não é isso? Tem carro demais sendo produzido, vai aumentar os estoques, então o mercado vai dar o sinal, né? Não está conseguindo escoar toda a produção, Ele vai coincidência lá dos e vai, preços, então as empresas vão. ele vai lá e vai baixar o preço, né? Como é que se diz assim? Ele vai lá e vai baixar o preço, né? Agora, se for e na mão de obra, né? Que vai agrupar todo mundo. Todo mundo precisa sobreviver. Tem que ter uma grana para poder ter sua família, ter sua casa, seus alimentos, sua roupa, vestuário. E aí, como é que vai fazer? Porque tudo é muito confuso aí, esse negócio dos anarcapitalistas aí. Eu não consigo entender não, esses anarquistas capitalistas aí. Deve ser tudo filho de mamãe, vovó aí, que tá pirando o cabeção aí. Mas vamos continuar aqui, ó. Reduzir o número de carros produzidos e por aí vai. Então, a coisa se dá por meio da criação e da destruição, né, das mercadorias ofertadas. Qual que é o problema? E no caso da força de trabalho? Porque você tem aí, Brasil hoje, por exemplo, em torno de 120 milhões de pessoas aptas a trabalhar. Se tiver emprego só para 50 milhões, só para 60 milhões, só para 70, você vai matar os outros 60 milhões? No caso das mercadorias, você consegue adequar a oferta. E no caso da força de trabalho? Se a sociedade no seu conjunto, tá? Todas as empresas existentes, os empregos disponíveis são X, mas a população é muito maior, como é que você faz para adequar? Porque nesse caso nós estamos falando de indivíduos que nem podem ser criados, como se cria mercadoria, no caso de faltar força de trabalho, né? O que são situações bastante raras na nossa história, e sobretudo no caso de a quantidade de oferta de força de trabalho para um dado mercado não é capaz de atender essa demanda. Esse problema é irrespondível. Tá? E no fundo, o que os liberais defendem é o seguinte: nós estamos aqui para servir o mercado. Tá? E se precisar de 50 milhões de pessoas se fuderem, que se fodam. O importante é que o mercado esteja saudável, não as pessoas. E aí se tem, muitas vezes, dois tipos de argumentos contra isso, né? Que são tão fracos que nem valeria a pena se estender muito, mas eu vou tratar sobre eles aqui brevemente. O primeiro é o da... Esses caras são bizarros, né? É muita loucura, né? Porque você pega e você vai ver. Que é isso? As pessoas precisam ter trabalho, sabe? Ter dinheiro. Ah, tem 50 milhões, dá um jeito, muda de profissão. Como é que a pessoa vai mudar de profissão se ela tá lá, sabe? 30 anos no mesmo, na profissão ali, se especializou naquilo ali, tem todo o conhecimento naquilo ali. A pessoa fala pra você assim: procure outro serviço, se especializa, se moderniza. De que jeito, meus amigos? De que jeito? Aí eu.
eu sou mais pró povão, humanista aí, o meu negócio é família, prosperidade e nação. Todo mundo tem que estar vivendo em harmonia. Agora, esses liberais, anarcapitalistas aí é aberração total. Mas vamos dar uma continuadinha para ver o que o Gustavo, esses argumentos que os liberais falam, quais são. Meritocracia, não é isso? Então, não, mas isso é importante que seja assim, porque só os indivíduos bons vão estar empregados. Tá, tudo bem, mas e se partirmos da hipótese, então, de que todos os indivíduos são bons? Né? Que porra e caralho de sociedade é essa? Que o próprio mecanismo interno de funcionamento dela vai fazer com que 20, 30, 15, 50, 40% das pessoas tenham que se fuder necessariamente, porque o mercado no conjunto não é capaz de ofertar emprego para todos eles. Isso é uma tendência que só se amplia na economia capitalista baseada no mercado, né? Porque a tecnologia é usada contra nós, então ela vai sempre reduzindo em cada setor, em cada ramo de produção, o total de trabalhadores necessários para produzir a mesma coisa. E também a renda, na medida que a tecnologia exige graus menores de qualificação em diversos empregos. Então, o argumento meritocrático, ele realmente não funciona. Isso aí que o Gustavo falou é interessante. Porque sou de família que da engenharia, você precisava muito mais gente trabalhando e muito mais qualificada. Hoje, para fazer o serviço aí, não precisa ter muito conhecimento, não. Você tem que ser operador. Você tem que ser operador das máquinas. Você não precisa conhecer a máquina, que nem tem antigamente. Vou dar um exemplo aqui, porque para o pessoal tentar entender o que o Gustavo falou ali. Qualquer coisa, vocês também deixem no comentário também aqui também. Se eu, o outro exemplo. Na agrimensura, na engenharia e na cartografia, eram 13 a 12 pessoas. O cara da picada da frente, o cara que levava as coisas, o da ré, o operador do teodolitro. Depois tinha um projetista que desenhava no papel. Depois tinha um cara que passava pro papel vegetal. Então era uma. E tinha que a pessoa tinha que ter um conhecimento bem profundo ali para não poder errar. Hoje nós você tem aí, nós temos a estação total. Hoje nós temos essa estação total robótica. Temos o GNSS. Temos o AutoCAD. Na verdade, você não precisa saber nada, cálculo nenhum. Você precisa saber só operar os equipamentos. Se tiver dinheiro para comprar o GNSS, uma estação total e saber mexer no AutoCAD, você tem que saber operar essas três ferramentas. Não precisa nem fazer faculdade nem nada. Então foi o que ele falou, a gente está jogando contra o trabalhador essas coisas. Mas vamos dar uma continuidade para ver o que o Gustavo vai falar um pouquinho mais. Porque ele parte do pressuposto que, veja, o mérito não influi na quantidade de oferta de emprego disponíveis. Então ele já parte do pressuposto de que X% da população vai estar excluída do mercado de trabalho, seja qual for o mérito que ela tem, para não falar em outras questões. E o segundo aspecto é um argumento muito comum, né? O nosso amigo, por exemplo, Ludwig von Mises vai mencionar isso. Vai falar, não, o problema do desemprego é a interferência do Estado, tá? Porque se cria uma legislação trabalhista, salário mínimo, se força a ter pisos salariais e com isso com que o salário esteja acima do que o mercado estaria pagando não fosse a existência dessas legislações coercitivas, por assim dizer. Então o salário deveria ser regulado pelo livre jogo da oferta e demanda sem qualquer tipo de legislação, de interferência e tudo mais. Eu já disse aqui em outros carnavais, também mencionei num desses debates, que na verdade essas legislações são uma exigência do próprio capitalismo, ainda que os trabalhadores briguem para elevar os salários, pisos, o máximo possível, e evidentemente a patronal para que seja o mínimo possível, e no resultado dessa luta vai se chegar aí a um determinado patamar. Mas isso é importante para o capitalismo, porque como as empresas estão em meio à concorrência, elas precisam concorrer em iguais condições. Então, você não vai ter uma greve numa empresa, não tem na outra. Uma tem um patamar salarial mais elevado e não tem na outra. Ela precisa fazer com que o nível salarial geral seja o mais próximo possível entre os distintos setores, respeitando os graus de qualificação e tudo mais.
Então, por isso, a legislação ela tende a garantir essa condição, né? O Estado, como sempre, é peça imprescindível, necessária e ineliminável do mercado capitalista. E tem o Estado que lhe corresponde. Mas o argumento dessa turma é isso. Então, como há uma intervenção estatal, há legislações coercitivas e tudo, a empresa é obrigada a pagar um salário mais elevado e, por isso, ela não pode contratar mais pessoas, não pode contratar mais trabalhadores. Caso não houvesse essas imposições legais, dizem, a tendência seria, tendo salários mais baixos, que as empresas poderiam contratar mais pessoas. Agora, esse argumento ele é tão ruim, você está entendendo? Sabe por que esse argumento é absolutamente sustentável? Porque a quantidade de trabalhadores contratados em uma determinada empresa é um atributo que não depende do nível do salário. É um atributo técnico. Ou seja, você precisa de X pessoas para produzir X. Como todos os argumentos liberais, eles sempre consideram a relação entre duas variáveis e ignoram o resto. Tá? Essa é a chave para se pensar os sofismas, os absurdos de todas as teorias liberais. Elas sempre chegam às suas teses porque elas pegam dois aspectos, os conectam, nesse caso, o nível salarial e o nível de emprego, e não pensam no que está no meio. O que está no meio, nesse caso, é a empresa, para produzir, ter um certo patamar de produção, ela precisa de X trabalhadores. Ela pode até variar um pouquinho para cima ou para baixo, aumentando a intensidade do trabalho. Isso aí que o Gustavo falou, não tem como. Pra você ter uma certa produção, você tem que ter um número cheio de trabalhadores. Mas esses economistas de Mises, essa turma aí, falam que não. Que tem que explorar o trabalhador. Não, você tá com 8, bota mais 4 horas, paga um pouquinho mais que vai dar certo. E tudo, mas só até certo ponto. Então isso não faz nenhum sentido, porque se o nível salarial ele é tão alto que faz com que a empresa não tenha lucro, supostamente existindo essa situação, então não vai ter trabalhador nenhum contratado. Porque esse nível salarial alto, se tem 1.000 trabalhadores, corresponde a um patamar menor de produção do que se tivesse 2.000 trabalhadores. Então esses salários elevados vai gerar prejuízo, tenha 1.000, 2.000, 5.000 ou 100.000 trabalhadores contratados. E da mesma forma o salário baixo não faz com que a empresa tenha demanda por mais trabalhadores. O que faz com que ela tenha mais demanda por mais trabalhadores é se ela pode aumentar a sua produção. O problema é que para ela aumentar a produção tem que elevar a capacidade de consumo da sociedade no seu conjunto. E o principal capacidade de consumo é o salário da massa dos trabalhadores. Então, na medida que cada empresa, pensando só no seu umbigo, reduz os salários aos mínimos, de fato ela está fazendo o melhor para ela ter o maior lucro. Mas quando todas as empresas fazem isso, todas elas retrocedem, porque com essa renda que os produtos que elas fazem vão ser comprados. Então esse argumento ele não tem pé nem cabeça, você está entendendo? Salários mais baixos não geram níveis maiores de emprego, porque o nível de emprego ele é regulado pelo volume da produção, que demanda uma quantidade X de trabalhadores. Né? A empresa não tem... É bem óbvio isso aí, né? Porque quanto mais gente trabalhando com salário forte, a pessoa vai comprar mais. Eu não sei como é que os caras querem essa conversa dos liberais. Esses ultraliberais aí, anarcocapitalistas, essa turma aí não tem noção nenhuma. Porque ela contratar 500 trabalhadores a mais se a necessidade de aumentar a produção dela, seja o que ela produz, pode ser mercadoria, serviço, o que for, também não se elevou. E para essa capacidade se elevar, a sociedade tem que consumir mais. Tá? Então, na minha opinião, essa é a contradição mais... Todas as contradições do liberalismo são irresolvíveis, mas essa, na minha opinião, ela é a mais flagrante, tá entendendo? E, normalmente, os liberais fogem dela igual o diabo foge da cruz, se é que o diabo foge de cruz, né? Pois que é exatamente o fato de que mercadorias ordinárias, serviços ordinários, você pode elevar a produção e reduzir a produção para adequar oferta e demanda. Trabalhadores não, a não ser que você queira matar os trabalhadores, né? E essas coisas surgem na história, podem acreditar. Né? Tem tanto trabalho disponível que não precisamos nem de ter serviço de saúde para todo mundo, que morra, né? Se não tiver condição de pagar, já que não vai faltar mão de obra nos diversos setores, né? Políticas de extermínio, veladas ou diretas em relação, se aproveitando inclusive de opressões raciais de vários tipos. Então, essa coisa de eliminar o grupo excedente de trabalhadores que não conseguem emprego existe na sociedade. Parece que ser essa a solução liberal para o problema, não é isso? Então, para a gente adequar oferta e demanda
de força de trabalho, a gente mata todos os trabalhadores excedentes. Ou melhor, não, só um pedaço, porque para eles é bom que tem um mercado de trabalho gigantesco. É que eu ia falar agora também, né? Matar todos, não. Deixar só metade, só que tem que deixar uma metade para poder continuar a exploração, né? Se não tiver exploração, eles não tem lucro. É muito maior do que a capacidade que a sociedade tem de absorvê-lo. Porque quanto mais trabalhador tiver sem emprego, desempregado e na informalidade, mais baixo é o salário daqueles que estão trabalhando. Essa é, na minha opinião, a principal contradição do liberalismo, completamente irrespondível. E se vocês colocarem essa questão, a única coisa que os liberais vão poder responder é igual o Roxo falou lá no debate que eu fiz. Falou, não, é, é filantropia, né? A gente ajudar essas pessoas, ou seja, não, a gente resolve o problema aí de 50 milhões de trabalhadores fora da força de trabalho com esmola. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Dê o like, compartilhe, divulgue o vídeo aí do canal Orientação Marxista. Um abraço a todos. Confia. Confia que o pessoal vai